Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui e eu quero, não protocolarmente, mas de coração agradecer o convite feito pela organização. Desde nos conhecemos aos primeiros encontros de música antiga lá de Belo Horizonte, não é? São lembranças muito boas desses encontros, dessas convivências. Clara, Raquel, Osni, a Ana, que conheço agora, não é? Então, para mim é um prazer muito grande estar ao lado do Percival, que é uma grande referência na nossa área de História da Arte. E a temática que me traz aqui hoje, envolvendo não apenas o espaço, a arquitetura e a dança também. Falo como um grande diletante, eu adoro dançar, mas nunca me preparei. Fiz o curso com a Raquel na primeira semana de música antiga. E então o que eu trago hoje é dividido em duas partes. Estabelece uma primeira reflexão que tenta discutir o corpo, o espaço e as possibilidades da dança e da arquitetura nesse universo riquíssimo, que é a própria expressão do corpo. E numa segunda parte, eu, atendendo a um pedido da organização, vou me concentrar num edifício do século XVIII aqui no Brasil, para exemplificar um pouco aquilo que nós falaremos na primeira parte dessa exposição. Eu chamei, então, a minha fala de o corpo, o espaço, a dança e a arquitetura. Os arquitetos, e eu vou me incluir nisso, costumam ser um pouco presunçosos quando se coloca em discussão algum conceito, elemento normalmente considerado dentro do seu campo de conhecimento. De fato, os arquitetos devem ou deveriam entender bem de arquitetura. E assim, se é habitual falar que o espaço é um conceito da arquitetura, os arquitetos devem ou deveriam saber bem de espaço. Os arquitetos costumam ser um pouco arrogantes quando o assunto é o espaço. Por mais que seja um conceito universal, decisivo nas artes, no cinema, no teatro, na antropologia, na geografia, na física, na filosofia, os arquitetos costumam acreditar que possuem um domínio especial sobre o conceito de espaço, mais do que em outros campos da criação ou do conhecimento. Eu questiono esse argumento e gostaria de começar citando um pesquisador de Belo Horizonte, um colega arquiteto, Diogo Carvalho, que em sua defesa de doutorado, há pouco mais de um mês, eu estava nessa banca, proferiu a seguinte frase, que nos interessa muito. Aspas. Os bailarinos sabem tanto de espaço quanto os arquitetos. Fecha aspas. E a coincidência grande é que eu estava nessa banca e há um mês atrás eu estava já escrevendo esse texto para essa palestra. E, curiosamente, é exatamente o argumento com o qual eu gostaria de começar essa fala. Então, eu quero provocar, com esse dizer, com essa reflexão, repetindo-a. Os bailarinos sabem tanto de espaço quanto os arquitetos. O espaço como contemplação. A tese de que os arquitetos dominam o espaço advém do fato incontestável de que é sua atribuição, sim, uma de suas maiores responsabilidades, criar os espaços em que vivemos. É uma argumentação de caráter poético, isto é, propositivo, aceitando a premissa de que aquele que cria deve, obviamente, dominar o objeto de sua criação. É uma compreensão demiúrgica que alimenta o senso comum que prevalece no mundo dos arquitetos. Ademais, ela consagra uma postura bastante objetiva, contemplativa para com o espaço e com a arquitetura, que seriam, então, espaço e arquitetura, prioritariamente, objeto de compreensão e de entendimento, e de criação racional, por conseguinte. Há outra postura possível diante desses mesmos conceitos. E essa postura seria a experiência da arquitetura do espaço, não apenas a sua contemplação ou compreensão criativa. No caso da dança, ainda poderíamos falar de uma criação também bastante interessante, ou talvez ainda mais interessante, que não seria a criação do espaço em si, mas a criação no espaço de si mesmo. Criação esta que pode se dar em todos os gêneros de espaço, o espaço individual, o espaço teatral, o espaço cotidiano, o espaço público, o espaço da escada, o espaço da rua e do passeio público, o espaço interpessoal, o espaço da festa, o espaço do espetáculo.
Se a criação do espaço arquitetônico demanda várias circunstâncias para se concretizar, como uma área disponível, um terreno, um projeto, materiais, normas, construtores e aprovações, o espaço criado na dança ou a dança criada no espaço só pressupõe o corpo em si. É a ausência total de restrições. É a possibilidade dada à existência em sua presença imediata e absoluta. É uma arte de libertação espacial. E escrevendo essa palestra eu descobri que devo recomendar que os meus alunos de arquitetura todos, se já não o fazem, comecem a dançar. Para além do entendimento racional da coisa, existe um modo, vamos chamá-lo assim, de conhecimento que se estabelece na vivência, consciente ou distraída, diria Walter Benjamin, da arquitetura e do espaço. E aqui talvez resida mais fortemente essa sabedoria do espaço construída pelos bailarinos, tomados não por acaso, como exemplos máximos de uma experiência do espaço que não se dá apenas pelo movimento do corpo. E agora eu acrescento outro dado relevante para a nossa discussão, mas também pelo movimento como modo de expressão e criação do corpo e da alma no espaço. A gente poderia comentar, por exemplo, a contribuição importantíssima do Leon Battista Alberti, no século XV, ao requerer que os pintores dominassem os movimentos do corpo para, com isso, expressarem os movimentos da alma na pintura. Assim, poderíamos então realmente condescender à ideia não apenas de que os bailarinos sabem tanto de espaço quanto os arquitetos, mas que eles deteriam um certo conhecimento especial desse espaço e talvez até ainda mais próximo do que se defende em nosso mundo contemporâneo, pois eles criam na experiência dele, durante o tempo mesmo da experiência da vida. Essas duas posturas, contemplação e experiência do espaço, poderiam ilustrar não apenas posições epistemológicas, mas diferentes posturas compreendidas e desenvolvidas em diferentes períodos históricos, oportunas para evidenciar melhor o período histórico que a comissão organizadora me pediu para privilegiar nesta fala. Durante muitos séculos, as teorias da arquitetura estabeleceram-na arquitetura como objeto de um entendimento racional contemplativo. Da antiguidade grega até o começo do século XX vale, grosso modo, essa compreensão. Já no século XX, com a fenomenologia e mais recentemente com o imperativo da experiência, que domina e inconteste em nossa cultura contemporânea, e basta ver como cresce a emergência pela experiência de viagens e outras situações geralmente excepcionais, esse panorama predominantemente racional é revisto e até bastante criticado. Mais do que saber, é preciso experimentar a arquitetura e o espaço. E assim se constituiria um tipo de consciência espacial, capaz não apenas de contemplar bailarinos, mas todo tipo de experiência espacial disponível ao humano. Uma experiência do espaço que se confundiria com a experiência mesma da vida, essencial à vida, como uma pulsão erótica, natural e essencial ao humano que se dispõe abertamente aos sentidos, aos desejos e às promessas mais intensos da vida. Essa abordagem, gigantesca no campo da arte e da arquitetura das últimas décadas, é muito devedora de uma contribuição decisiva de Georges Bataille ao recuperar o erotismo como uma potência vital, de caráter sagrado até, distante das religiões tradicionais, é preciso advertir, e tem sido uma conquista muito importante. Uma postura capaz de gerar uma consciência ou um conhecimento que também poderia contribuir com arquitetos na concepção de espaços mais sensitivos, mais experienciáveis, mais inclusivos até, se considerarmos as atitudes afirmativas de anos mais recentes. Para aqueles que quiserem se enveredar mais por essa discussão, eu sugeriria a leitura de duas obras paradigmáticas, desde os seus títulos, que contemplam essas visões ou concepções do que já foi ou poderia ser a arquitetura. O primeiro deles seria A Coluna Dançante, de Joseph Rickwert, que investiga a ordem na arquitetura, a partir da ideia, que trabalharemos aqui, daqui a pouco, de que a arquitetura é concebida como um corpo. E para contemplar a ideia da arquitetura como espaço da ou para a experiência, sugeriria um recente livro de Juhani Pallasmaa,
chamado Os Olhos da Pele, um verdadeiro manifesto fenomenológico da arquitetura, conclamando os arquitetos a projetarem espaços, edifícios e cidades que solicitem e ativem mais o corpo e a experiência dos sentidos. Falemos de corpo, então. O corpo sempre foi uma referência nuclear da arte e da arquitetura. Primeiramente foi modelo e, como vimos atualmente, é destino da experiência. De forma bastante sucinta, e gostaria de alertar para a minha leitura sumular desse processo muito mais complexo do que eu poderia dizer aqui, resumidamente nesses poucos minutos, passamos de uma beleza objetiva do corpo, tomado como modelo para a imitação e criação de obras artísticas, para a subjetividade da experiência corporal dos espaços, das proporções e das formas. Da contemplação objetiva e intelectual à experiência sensacional, a experiência das sensações. Qualquer que seja o percurso histórico ou o período histórico, qualquer que tenha sido o estilo, poderíamos dizer que o corpo esteve sempre no centro das atenções. Enquanto durou a doutrina da mimesis ou imitação, o corpo foi o modelo natural mais autorizado, o modelo por excelência das práticas de representação artística, arquitetura, pintura, escultura, poesia, música, etc. Essa doutrina estabelecia que qualquer obra deveria satisfazer a preceptiva de que suas partes deveriam estar reunidas conforme ensinava o exemplo paradigmático do corpo humano, principalmente. Assim, todas as partes deveriam estar conveniadas, proporcionadas e ornadas conforme o lugar, a situação, a destinação, os efeitos e as utilidades dela. O corpo, então, durante esse período que chamarei antigo, que vai da antiguidade grega até pelo menos o século XVIII, era um atributo objetivo e modelar, capaz de assegurar a qualquer fábrica artística a sua perfeição, a sua ordem e o seu decoro. Essa perspectiva perpassa internamente, inclusive, as definições históricas que nós denominamos por meio de conceitos de estilo. Assim, no Renascimento, na Antiguidade Clássica e mesmo no chamado Barroco, vale a regra geral do modelo natural do corpo. Para sermos bem precisos, usando a terminologia aristotélica, que é central para este mundo, o corpo era a essência do entendimento e também da invenção das artes, da arquitetura. A aparência distinta que reconhecemos para cada uma dessas produções, em cada um desses tempos ou estilos, um palácio renascentista ou uma igreja barroca, são acidentes relativos ao gênero, ao gosto, à sensibilidade estética, circunstâncias políticas, geográficas, retóricas e religiosas várias, que interessam-se e reconhecem essa essência do corpo como modelo. Mas é importante termos em mente que o cerne da perspectiva é o mesmo, qualquer que seja o período histórico desse mundo dito antigo. É a partir da segunda metade do século XVIII que essa autoridade suprema da imitação do corpo vai passar a ser questionada. E uma série significativa de eventos históricos contribuem para o processo que estou a resumir en passant. O idealismo alemão, o romantismo, as poéticas do sublime, a crítica à ideia de representação, a psicanálise, o advento da fotografia, da abstração, o advento das noções de genialidade e originalidade, de autoria, etc. De atributo objetivo, assistimos ao corpo assumir uma posição subjetiva de agente e receptor dos fenômenos. A beleza do corpo é, por assim dizer, substituída pela sua sensação. A contemplação do objeto artístico dá lugar à experiência do objeto artístico. Mas é claro que não se quer, com isso, afirmar que as sensações e a experiência do corpo não fizessem parte do mundo antigo. Estou identificando e situando predominâncias poéticas, doutrinas e suas críticas. Já sabemos que no século XVIII o corpo é um modelo objetivo a ser imitado. Eu poderia ilustrar com algumas imagens o homem vitruviano de Leonardo, as especulações antropomórficas acerca das cidades italianas de Scamozzi, Francisco de Giorgio Martini, Pietro Cattaneo.
que fazem, via de regra, tentando reconhecer essa perspectiva cumular da antiguidade, que vai até o século XVIII pelo menos, de que tudo o que se faz, a cidade, a arquitetura, um ornamento, uma coluna, um poema, são imitações de um corpo bem proporcionado. Um detalhe dessa imagem do Francisco de Giorgio, em que um corpo com seus 5 pontos, a cabeça, os braços e as pernas, os pés, estabeleceriam a imagem de uma cidade com uma praça no centro e um templo. Um tratado de arquitetura, engenharia e arte militar. De Vignola, algumas ilustrações, aqui não tanto mais o corpo como modelo de uma concepção total desse corpo da arquitetura, mas também das suas partes, um entablamento, uma coluna, e o caráter de cada um desses entablamentos ou ordens, jônica, dórica, toscana, estabeleceria um caráter também relativo ou irmanado ao caráter de um homem ou de uma mulher, e assim se satisfaria uma arquitetura que também pudesse, por assim dizer, representar esses caracteres. O corpo como lugar da emoção. Mas nesse mundo antigo, também se compreende o corpo como o lugar ou destino da emoção. É uma ideia que condicionará fortemente a retórica das artes, principalmente aquelas destinadas a persuadir. E a persuasão tem vários sentidos nesse mundo que nos interessa. Pode ser a do convencimento em obras que objetivam a deliberação ou o julgamento, mas em outros gêneros, ela pode finalizar também a comoção dos afetos. Estamos falando da doutrina dos afetos, que não é surpresa nem segredo para ninguém nesse auditório. As formas, a arquitetura, as imagens produzem maravilhamentos, deleites, aprendizados e afetos. Aqui o corpo é destino absoluto de todos esses artifícios, mesmo que subordinados a argumentos intelectuais. Degli effetti nascono gli affetti, dirá uma importante máxima do período chamado barroco. Dos efeitos nascem os afetos. Segundo a forma mentes ou modo de pensar daquele tempo, os efeitos artísticos geram afetos. E os afetos ou paixões, por sua vez, produzem efeitos no corpo, evidências ou deformações que revelavam para pintores, arquitetos e espectadores as paixões que os afligem. Tomado por uma emoção na alma, os espíritos animais, as partículas mais leves presentes no sangue, se movimentavam pelo corpo gerando rubores, animismos, movimentos, gestos, expressões, e era papel dos artistas representarem esses movimentos da alma nos movimentos ou gestos do corpo. E para exemplificar essa introdução, que eu termino aqui, e atendendo, repito, ao pedido dos organizadores, eu pretendo então me dedicar a falar mais do corpo e do espaço no século XVIII, e para tanto eu gostaria de nos enveredar por uma obra de arquitetura, uma apenas riquíssima, uma das mais conhecidas e paradigmáticas do século XVIII luso-brasileiro, que nos servirá de belo exemplo para culminar essa experiência intelectual. É a igreja ou capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, em Ouro Preto. A fachada é uma das mais admiradas e polêmicas, não é, Percival, da nossa historiografia. Como nós salientamos até aqui, é um corpo de arquitetura e os documentos de época fazem menção repetida a essa ideia, a essa doutrina do corpo artístico. Então eles se referem sempre ao corpo da arquitetura, ao corpo da fachada, ao corpo da pintura, ao corpo do retábulo, ao corpo do poema, etc, etc. Uma perspectiva muito importante que nascia dessa ideia do corpo era a perfeição. E perfeição, para nós modernos, significa uma ausência de defeitos. Para esse mundo antigo, a perfeição tinha um sentido um pouco mais amplo. Do latim perfactum significava, antes de uma ausência de defeitos, uma ausência de lacunas, uma completude. Perfactum, perfeito, é aquilo que está totalmente feito. E a contemplação de uma fachada como essa deveria ter, então, nos seus membros, nas suas partes,
uma continuidade de elementos capaz de enaltecer essa perfeição do corpo. São vários elementos nesse edifício que geram admiração. A gente costuma ficar 4, 5 horas na frente e dentro desse edifício para explicar tudo o que ele pode suscitar de reflexões. Eu vou tentar centrar-me aqui nos aspectos mais sutis, mais relacionados ao nosso tema, mas eu não poderia deixar de, ao mostrar essa imagem, salientar alguns aspectos importantes. Primeiro, os irmãos da Ordem Terceira, quando se dedicaram a escolher os sítios ou terrenos para construir essa edificação, o fizeram com a deliberadíssima e consciente noção de que eles constituiriam para essa igreja a melhor vista que se poderia dar a ela. E falam, inclusive, se referindo a um caminho que iria aqui hoje a igreja de Mercês, Bom Jesus e Perdões, na época, indo para o Morro do Itacolomi. Então eles sabiam, eles não tinham o conceito de paisagem na época, mas o conceito de vista satisfaz a essa demanda, a esse preceito fundamental de maravilhamento da arquitetura, como constituição também de uma vista que privilegiasse vários aspectos. Vários historiadores salientaram tantos detalhes e questões. Eu gostaria de chamar a atenção para essa perfeição da totalidade do corpo da fachada e também chamar a atenção para esse avanço do seu corpo central. Também se referem a esse corpo central com essa perspectiva. Muitos historiadores falaram de um recuo das torres circulares. Eu preferiria pensar que há um avanço desse corpo central que coloca em evidência retórica, persuasiva e patética muito fortemente as alegorias mais importantes do centro, que dão analogia de proporção ao corpo da Irmandade Terceira franciscana, ao corpo do reino português, a devoção a Nossa Senhora e, em cima, no óculo já cegado, aos estigmas recebidos pelo São Francisco. Tudo isso num teatro de arquitetura que tem como principal aspecto retórico esse avanço para salientar essas esculturas que discursam, que conversam com o espectador que se aproxima com o seu corpo a essa arquitetura. Além dessa totalidade do corpo, o inventor do risco, há uma grande polêmica que eu não vou entrar nela aqui também, que é se foi ou se não foi de Antônio Francisco Lisboa. Já foi durante muito tempo atribuído, recentemente já se questiona com muito mais ênfase. Pesquisando durante muitos anos os documentos primários, eu não encontrei nada que desse tanta certeza a afirmar se é ou se não é. Então permanecemos com o que é mais importante, que é a própria obra em si. É esse giro que se faz em 45 graus das colunas, dos entablamentos, dos capitéis, fazendo com que você tenha quase que duas fachadas e essa evidenciação mais pronunciada desse corpo central. E há uma continuidade de estruturas que vai se seguindo verticalmente até culminar nos pináculos da Torre Cineira, com uma das sutilezas de desenho mais admiráveis desse universo luso-brasileiro. Entrando nesse templo, nós olhamos para o teto e vemos uma alegoria da Vanitas, também já muito decantada por vários historiadores importantes. O que eu queria salientar aqui, sobretudo, é que esse templo, ele, desde o começo até o fim, ele estabelece um verdadeiro teatro de penitência e desengano. Dois valores fundamentais para essa Irmandade franciscana. A penitência, inclusive nós veremos, e já posso até adiantar, alguns anjos que durante todo o corpo da arquitetura terão elementos de penitência corporal, flagelos, cilícios, correntes. E essa penitência que está também de algum modo destacada nessa alegoria da Vanitas, ela estabelece uma compreensão que é fundamental para esse mundo franciscano. Através da dor, da penitência do próprio corpo, que não era um fim em si mesmo, se consegue uma elevação espiritual da alma. O destino, o objetivo final é essa elevação espiritual. Não é a flagelação ou a dor do corpo. A penitência é um meio, não é um fim. O fim é a elevação espiritual. E, para além desse movimento de espiritualização da alma, a Vanitas, aqui logo no início do templo, quer estabelecer também
uma eliminação ou uma purgação dos apetites, desejos mundanos, seculares. Então, vários elementos colocados nessa alegoria, como o crânio, que é um lugar comum, né, desse universo franciscano, uma ampulheta tombada, uma vela que se apaga, são elementos que fazem menção metafórica, alegórica, à finitude da vida, à evidência da morte. Portanto, que se corrija, que se purguem os apetites do corpo, se corrijam os valores da alma, para que você possa alcançar essa elevação espiritual, que lá no altar-mor terá a sua menção fundamental, e nós chegaremos a ela. Lembra-te de que morrerás é a mensagem memento mori principal, para que você possa, no caso do universo franciscano, controlar os apetites do corpo em nome de uma elevação da alma. Vemos aqui embaixo a alegoria da Vanitas, que corresponde a essa situação logo na entrada do templo. No corpo da nave, nós temos uma pintura, falarei dela um pouco daqui a pouco. É a elevação de Nossa Senhora, sendo recebida por um coro de anjos músicos. E, por fim, a capela principal, com a menção à bem-aventurança perpétua daqueles que conseguem se enveredar por essa elevação espiritual. No mundo franciscano, há 3 vias muito recorrentes com as quais se defende toda essa doutrina teológica. A vida humana pode ser metaforizada em 3 etapas. Uma purgativa, em que se eliminam esses apetites do corpo. Uma segunda, iluminativa, com a qual se aprende com os exemplos de santos, mártires e outras histórias, geralmente destinadas a essa iluminação. E, por fim, se chega à união com Deus. Uma terceira etapa, que seria a unitiva, a terceira via unitiva. Começa-se, tem que se eliminar os apetites, aprender com os exemplos de fé, para que no fim você tenha essa união com Deus. O próprio templo, no seu corpo, metaforiza as etapas da vida humana. E assim, nesse próprio movimento do corpo, se apreende também, metaforicamente, a condução da alma. Entrando na nave, nós temos... Há vários outros elementos alegóricos que seriam importantes, mas eu vou me dedicar apenas a esse, que é um dos tetos mais brilhantes da nossa arte colonial. Vendo mais frontalmente, nós temos a Nossa Senhora, uma devoção, a primacial devoção franciscana, desde São Francisco, desde os seus tempos, sendo recebida por um coro de dezenas de anjos músicos. Rei Davi com a harpa, violinistas, tocadores de alaúde, de violas da gamba, etc. O que é mais fantástico nessa representação é que ela dá corpo a uma visão extática do santo. O São Francisco teve um êxtase. Ele teve uma visão, certa vez, em que ele percebia essa ascensão de Nossa Senhora e essa chegada aos céus com um coro de anjos músicos. E ele teve um êxtase com esta visão. Nessa ideia de provocar os afetos, as paixões, as emoções, nós vemos várias representações como essa na Europa, em telas, retábulos. E lá em Ouro Preto, a representação não é apenas de uma tela, é de uma nave inteira de uma igreja. Poderíamos então dizer que estamos dentro de uma capela estática, uma capela de êxtases. E há uma ideia fundamental desse tempo, que é a conformácio, que estabelece que pintores, escultores, músicos, poetas, deveriam, então, tentar representar esses afetos, no caso, o afeto do santo, e que o espectador, imbuído de uma alma preparada para sentir, ele teria a mesma emoção, o mesmo patos, o mesmo afeto que o santo teve quando, enfim, teve essa visão. Então, há uma equiparação, uma analogia, uma proporção entre os corpos e as sensibilidades para que esses afetos sejam também sentidos por aqueles que creem. E por mais isso é admirabilíssima essa invenção de toda essa pintura, essa arquitetura, que nos faz, num corpo arquitetônico inteiro, representar aquilo que era o seu fim, um êxtase franciscano. Por último, chegamos à capela principal, com o retábulo mor, esse sim documentadamente
risco e execução do Antônio Francisco Lisboa. E eu queria chamar a atenção não tanto para o retábulo, haveria também a disponibilidade de muitos aspectos a serem tratados, mas eu vou me concentrar numa escultura colocada no ápice desse corpo da capela principal, que é um anjo porta-flores. Nos documentos primários da ordem, eles falam de um anjo que porta um balaio de flores. É muito oportuna a colocação dessa escultura nesse lugar da união com Deus, também com um elemento alegórico muito interessante, que é um balaio com flores e frutos, que geralmente lembra, na iconologia desse tempo, a abundância. E na documentação franciscana, a referência fundamental para esse momento é a abundância dos prazeres da bem-aventurança celeste. Então, tendo uma vida purgativa, iluminada com os exemplos dos santos franciscanos e outros santos doutores da Igreja, se chega a esse final e pode-se, então, em alma plena, viver e usufruir dessa bem-aventurança perpétua que é um mundo de abundância de prazeres e deleites eternos. Então, o corpo colocado nessa arquitetura, ele está desde o princípio colocado em analogia de proporção com o próprio corpo da arquitetura e dado a sentir, a se afetar com histórias, com deleites, com educações e patos, emoções que o fazem convencidamente participar desse corpo da Igreja e do reino português. É o teatro franciscano por excelência, dado a sua eloquência. Um detalhe do coroamento principal, onde podemos ver a maestria e a engenhosidade de Antônio Francisco Lisboa. E como curiosidade também, um elemento para nos lembrar toda a discussão do corpo que fizemos até aqui, temos essa coluna torça e que translada também para frente no retábulo. Não se sabe se é uma referência, não quero afirmar aqui que é uma referência direta à coluna do altar caprichoso de Andrea Pozzo, um padre jesuíta importantíssimo para a pintura do século XVII, século XVIII. E no seu tratado sobre a pintura de perspectiva, ao justificar esse altar com essa coluna trasladada, ele disse assim, mas como a arquitetura e a coluna é um corpo, e o corpo se senta, então eu posso me defender dos meus detratores se eu disser que uma coluna também pode se sentar, pois a coluna é um corpo. Curiosíssimo. E nós temos lá em Ouro Preto, na Igreja de São Francisco, uma coluna que não só chega para frente, mas como ela volta para o seu eixo principal, girando. É mais um aspecto da sutileza desse desenho do Antônio Francisco Lisboa e da sua execução em madeira, de um elemento muito eloquente nessa arquitetura. Eu espero então ter deixado claro, nessa reflexão sobre o corpo, o espaço, a dança, tivemos duas compreensões na história, claro, muito mais complexas do que eu tracei, mas poderíamos sintetizar assim. O corpo de modelo objetivo passa a locus ou destino desses afetos, dessas sensações, mais na contemporaneidade. Depois disso, eu me dediquei mais a essa igreja do século XVIII, demonstrando como, tanto intelectualmente quanto também a partir dos sentimentos e afetos do corpo, se ensina, se maravilha e se provoca a emoção desse corpo e dessa alma, tentando fazer com que ele permaneça unido, partícipe a esse corpo do reino e da igreja no universo luso-brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos vocês e mais uma vez o convite também. Muito obrigado. Agradeço o convite. Estou muito contente de estar aqui, poder falar sobre esse aspecto onde as artes se imbricam e as artes se unem. Creio que é sempre o melhor momento quando você ultrapassa a sua especialidade e alguém te pede para você fazer uma outra coisa. Aí a gente vê que a gente não sabe tanto, né? E aí tem que ir novamente, estudar, ver e ter a coragem de saber. Certas coisas eu sei, certas coisas eu não sei. Eu estava aqui brincando, falando que nós estamos combinando essa palestra há 22 anos.
Mas assim é o espírito da arte, né? Da mesma maneira que há 30 anos eu entro dentro dessa igreja e falo com os meus alunos, e que eu peço para que os meus alunos dancem no adro de Congonhas, hoje é uma oportunidade para eu poder falar alguma coisa a mais sobre isso, né? Eu vou ter praticamente dois momentos. Como a gente tinha combinado, ele ficou só com o anjo, com as flores, é a única imagem que eu não tenho, e ele tem. Então, então eu vou assim fazer, eu vou fazer uma análise do retábulo mor e depois uma análise de um dos profetas. Mas também a direção e a organização andou me direcionando bastante, porque eu estava muito amplo, queria mostrar o urbanismo das cidades de mineração de todas as Américas. Falaram, não, contenha-se. Então eu vou estar contido agora entre Deleuze, falando da dobra, né, de Leibniz, e tendo como centro a obra do Aleijadinho. Então, esta primeira imagem já nos mostra, e daqui a pouco vou falando um pouco mais sobre a teoria, ela nos mostra essa riqueza, né? Esta dobra, esse desdobramento da linha, né? E o que seria essas dobras, senão dos afetos que estão dentro de nós e que nos faz buscar coisas que cheguem ao extremo, e que a arte barroca ela vai ser moldada por essa abundância, pelo acúmulo. Então aqui nós estamos vendo o primeiro atrevimento do Aleijadinho ao falar: pai, você está muito antigo, dá uma mexida nessa igreja e faz favor de colocar um pouquinho de movimento nisso daqui, né? Que o pai do Antônio Francisco de Lisboa estava fazendo essa igreja, e ele foi chamado para louvar essa igreja, ou para ver como que estava acontecendo. Então ele propõe, já aqui prenunciando o que ele faria alguns anos depois, na concorrência maravilhosa que existe das ordens terceiras em Ouro Preto. Então, a Ordem Terceira do Carmo fica com o melhor terreno da cidade de Ouro Preto, o Morro de Santa Quitéria, onde vai colocar o seu templo glorioso, lançando em um panorama fantástico, e o Aleijadinho com os franciscanos tendo que arrumar um terreno, literalmente, para ele poder colocar a sua obra-prima. Então, aqui a gente já vê quase que um ensaio, né? Onde você tem... deixa-me ver, aqui a gente tem... que nós vamos ter esses elementos que vão ficar mais dramáticos na igreja de São Francisco. Aqui, então, já me poupo disso tudo, e para a gente ver, então, esse corpo que avança, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essas inovações que o Aleijadinho traz. E é interessante que o próprio Aleijadinho, a sua própria vida, ou tudo aquilo que acontece ao redor do Aleijadinho, já fica cheio de dobras e redobras
e fica tão complicado, porque é um acúmulo de informações, né? Bem, mas a inovação do Aleijadinho é um equilíbrio entre a arquitetura e a ornamentação, né? Como a gente já assim pôde ver, que uma das coisas mais interessantes que do rococó, a ornamentação às vezes ela é a mais, é um plus, é quase que uma superficialidade. É assim o rococó. Para o Aleijadinho, ela é estrutural, como vimos naquelas colunas, né, que estão sustentando aquelas volutas truncadas, né? Ele sempre tem uma visão de conjunto, e isso é que a gente vai ver muito, principalmente o que Deleuze vai falar sobre as dobras. Ela nunca é um elemento sozinho, ela é multiplicador. A compreensão da espacialidade circundante a monumentalidade da arquitetura é um centro de disposição da ornamentação, do mobiliário e da imaginária. Que nós vamos ver isso principalmente na análise que eu vou fazer, não é da fachada, mas do retábulo principal. O Aleijadinho ultrapassa, logo do início da sua vida, no seu primeiro projeto, ele ultrapassa esses limites do barroco em direção a um requinte do rococó, onde ele vai se libertar, por exemplo, das igrejas em penumbra. Isso é importantíssimo, né? Ele vai colocar a luminosidade da mesma maneira que o mestre Ataíde depois vem e coloca uma luminosidade na pintura, tirando aquela cor amarronzada ou esverdeada, escura, e colocando os grises, colocando os cinzas cortados, né? O Aleijadinho coloca dentro da sua arquitetura também a luminosidade que é do rococó. Senso de equilíbrio ao determinar as informações visuais em planos, curvas, movimentos contínuos e entrelaçados. Isso o Aleijadinho ele vai fazer de uma maneira fantástica. E só assim, colocando, nós temos praticamente 3 tipos de curvas, né? Uma curva que vai ela só de um ponto ao outro, seja lá quantas curvas ela fizer no meio do caminho. Vamos ter uma segunda curva, onde você vai ter a curva e ao lado desta curva você vai ter, por exemplo, os concheados, né? E depois uma outra terceira curvatura, onde você vai ter uma curva determinante e um acúmulo de outras curvas fazendo suporte para essa curva. Isso o Aleijadinho vai utilizar bastante. E ele usa, ele insere o rococó dentro do barroco mineiro sem agressão. Ele respeita certas formas e ele inova, mas ao mesmo tempo ele tem sempre um pé naquilo que é tradicional. Bem, agora apaga o Aleijadinho e vamos nós olhar para o Aleijadinho. Quem que é o Aleijadinho? Então, nós temos o seu corpo, que é um homem que foi transformado em mito, né? Então você não sabe, às vezes você está vendo o Antônio Francisco Lisboa ou o Aleijadinho. Nós, pesquisadores, às vezes não colocamos Aleijadinho, colocamos o nome dele completo. E outros não põem, nem sabem qual que é o nome dele, é só o Aleijadinho, né? E a gente tem que entender, né, que a voz do Aleijadinho é a madeira, é a pedra, né? São as massas conjugadas de beleza. Essa é a voz do Aleijadinho. Não queira buscar no Aleijadinho ou no corpo dele a doença ou o reflexo disso, absolutamente, né? Outra coisa que o Aleijadinho faz de uma maneira espetacular e que isso se
se estuda bastante a adaptação dos referenciais que Bazin fala e que tantos outros falam, que vão buscar onde é ou quem deu para o Aleijadinho esses referenciais para ele fazer, por exemplo, um baixo relevo como se fosse Guibert, como o Lorival Gomes Machado busca, né? E o Bazin vai buscar os barretes dos profetas, onde que ele busca isso? Então, o uso da materialidade local. Vou usar o itacolomito, vou usar a pedra-sabão rosa, a pedra-sabão cinza. O uso da luminosidade, tanto interna quanto externo, né, dentro desse magnífico projeto que a gente viu, ele lança a mão da luz, tanto avançando o corpo, quando ele tendo uma ousadia imensa, mas que depois não deu certo tecnicamente, onde ele fez grandes janelões para que a luz entrasse diretamente na Capela Mor. A rotundidade nas formas, a clareza das formas por meio de focos e profusão, conjunto da Santíssima Trindade, sem dúvida alguma, é o ponto alto dele, né? E os medalhões das portadas. O próprio Aleijadinho, vamos assim dizer, entra dentro desse conceito, dessa dobra, que é uma grande quantidade de informações que tem da sua própria vida. Ele mesmo já tem uma figura em duplicidade, né? Ele é um arquiteto e é um escultor, além daquele que é o mito Aleijadinho e o artista Aleijadinho. Profusão de obras, um sistema criativo do período com auxiliares, e hoje, assim visto, um excesso de obras, que acabamos de ver. Ele que fez aquele projeto todo, muitos deles falam, a grandiosidade das igrejas de Minas é que todo mundo tinha que conversar com todo mundo. Não era como na América Espanhola, que chegava um projeto de arquitetura e vocês têm que cumprir isso daqui. Às vezes nem sabiam como iam fazer aquilo, né? Então, é realmente uma obra em conjunto, mestre de obra conversando com aquele que vai retirar a pedra, o outro que vai retirar a madeira, o outro que puxa a pedra, e com isso é uma obra praticamente coletiva. ênfase na figura mítica como artista sofredor no século XIX, que foi tão propalado desde a sua primeira biografia. O Aleijadinho também é duplo na sua amplitude de artista local, nacional e internacional a partir da obra de Bazin. Uma superexposição como o maior artista das Américas, falado e cantado por Bazin. E o Bazin até arrisca que o São Francisco de Ouro Preto é o maior monumento concebido por um homem, um artista no Ocidente. A redundância, mais uma vez, mais dobras na vida do Aleijadinho. D. Pedro II buscava um mito. Mário de Andrade também buscava um símbolo do nacionalismo. O IFAM luta e prova a sua existência, e o Bazin faz a sua internacionalização, né? Lógico que há sempre uma formação de grupos opostos sobre a sua existência. Então entram todos os oportunistas. Se você não tiver nada que fazer na vida e é pesquisador, fala que o Aleijadinho não existiu. Por 5 dias você está na mídia. Depois é problema seu, né? Então, os críticos, os literatos, os médicos, médiuns e espíritas, tudo serve para o Aleijadinho. Eu assisti à exumação uma vez do corpo, mas teve só assim em off, não há como ser off, mas um pesquisador levou um osso do Aleijadinho para o exterior. O problema foi devolver o osso dele, mas devolveu.
um embate nas publicações acadêmicas, oficiais, catálogos, sites e opiniões especulativas. Pronto, aí está a duplicidade da obra do Aleijadinho, né? Uma superexposição da instituição, do enaltecimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, das pesquisas, documentos, preservação, os críticos que inserem sua obra dentro da cultura brasileira, um esclarecimento ao público, atualização da sua obra sob novos olhares, que estabelece categorias paralelas e outros artistas, e emite-se juízo de valores para esclarecer os seus significados em busca da iconografia. Por exemplo, cada profeta representa um inconfidente. Para os historiadores, deveria-se ter a oportunidade com o Aleijadinho de se recriar o cenário artístico, o barroco, o arcadismo, o rococó e a própria Inconfidência Mineira, né? Os literatos fazem uma recriação de sua obra pela poesia, pela crônica, pelo romance. E também os outros meios eram divulgados, cinema, fotografia, web. Os ensaístas por textos, coletâneas em catálogos, a aproximação com o público e a aprovação de novas obras e a possibilidade do seu acervo. Acharam Aleijadinho até em Cusco. O Imbu é um local onde os aleijadinhos vão nascendo, assim, né? Então, isso é um grande problema. Os acadêmicos aprofundam nas suas especificidades, há novos olhares, como a sociologia, mostrando que não é apenas um produto de seu tempo e da economia, mas que ultrapassa os limites, atingindo o universal, a discussão e a contradição, e a própria negação da sua existência. Tem gente que fala que ele não existiu. Então, disso tudo, há diálogos, discussões, processos, posicionamento político, partidários, nacionalista, questão de posses, atribuições, traumas, e que acaba tudo em juízo e apreensão de obras com a Polícia Federal entrando na casa das pessoas. Deu para entender um pouco da dificuldade do nosso... Nós não estamos falando dele, né? Nós só estamos falando. Bem, vamos agora para o Deleuze, né? Se o barroco é reconhecido pela dobra que vai ao infinito, é reconhecida no modelo têxtil, a procura de libertar-se do corpo finito. O Deleuze, quando coloca isso, ele evoca Wolfling dentro das suas categorias, e ele vai, então, colocar que, principalmente nas naturezas mortas holandesas, principalmente, onde as dobras... que você tem tanto do tecido, da tapeçaria, você tem depois as frutas, aquele acúmulo de coisas, elas tendem a sair de dentro de dentro daquela moldura, ultrapassa essa moldura. Já dentro da categoria de Wolfling, a gente vai podendo falar que é uma obra aberta, uma expansão dessa obra, né? O vestuário barroco é largo, com saias, ondas infláveis, borbulhantes, multiplicáveis, e em vez de limitar-se a traduzir a dobra do corpo, amplia. Isso que é muito interessante. Acrescenta o gibão, o manto flutuante e o enorme colarinho e a camisa transbordante. Então, o seu corpo vai se transformar realmente em uma escultura, em algo muito mais amplo, né? Bem, temos que mostrar duas imagens que falam sobre isso, né? E o barroco projeta 1000 dobras em vestes que tendem a unir-se com os respectivos portadores e ultrapassam suas contradições corporais. E quando as dobras saem do quadro, isso acontece na forma sublime de Bernini da escultura, quando o mármore capta o infinito e é portador de dobras, que já não se explicam pelo corpo, mas por uma aventura espiritual capaz de abrasá-lo. É maravilhoso, né? Então,
quando se vê, quando se contempla, né? E Deleuze vai, então, falar sobre essa obra, e eu não coloquei uma foto do close, vamos assim, dela, porque é exatamente isso. Não é só a escultura que está aqui dentro, não são só essas dobras, mas são esses mármores que vão para fora, são essas curvas. E depois da curva você tem o quê? Você tem os metais. Acabou? Não. O Bernini vai buscar o sol, vai longe e traz o sol aqui para dentro, né? Já não é uma arte das estruturas, mas das texturas, como os 20 mármores que Bernini compôs, né? Abarcar a totalidade da obra suplanta as linhas curvas, as dobras, e se expande no brilho do metal até alcançar o infinito na luz solar, num espaço imaterial, né? Outras dobras, né? São muitas dobras. Além do corpo finito, as dobras sofrem a ação dos elementos terceiros, que entre a vestimenta e o corpo pode ser da água, da nuvem, do ar, da terra, das cavernas, da luz e seus fogos. Então não é apenas essa dobra que a gente vê, né? A relação da vestimenta com o corpo vai ser mediatizada, distendida e ampliada pelos elementos. Então você tem nesse aqui, assim a pintura tem necessidade de sair do quadro e tornar-se escultura para atingir a sua plenitude. Então, nesse daqui a gente vê. O Bernini não vai se contentar apenas com as dobras e com esse êxtase da Beata Albertoni ao tocar o seu seio, né? Ela que fora casada e era uma irmã terceira franciscana, mas ele expande essas dobras a esse mármore colorido que tem aqui. E, além do mais, vai para a moldura, que tem os anjinhos, que agora não dá para a gente ver aqui, e vai para os outros símbolos. Outro tipo de dobra, a dobra que Stefano Maderno faz, que é a própria água, a dobra do apertado, do ajustado, que revela o corpo melhor que a nudez. Durante o século XIX, foi muito comum todo mundo fazer os véus em cima das pessoas mortas e tudo mais, né? Então, é um outro tipo de dobra. Bem, não só apenas para falar, porque não dá tempo, né? Dentro de Wölfflin, e o Deleuze coloca muito rapidamente, desses opostos que Wölfflin faz entre as especificidades do Renascimento e do Barroco. Passa-se do linear ou do tátil para o pictórico ou para o visual, ou seja, a figura no Renascimento você pode andar com o olho na linha dela todinha. No Barroco não, você vai se desfocando, às vezes ela aparece e às vezes não. Um plano claro ou um plano em profundidade. Todas as figuras do Renascimento, elas tendem a vir para a frente. E no Barroco, todas elas vão ter uma profusão. Vão para o fundo e voltam, né? A forma tectônica fechada dentro de uma arquitetura e o Barroco dentro da forma aberta, não mais dentro do quadrado e nem dentro do círculo, mas dentro das elipses. A multiplicidade e a unidade é muito interessante, porque no Renascimento a multiplicidade, cada figura ou cada grupinho fala de uma maneira autônoma. No Barroco não, você tem que ter uma unidade total. E a claridade absoluta, onde no Renascimento você tem que colocar, tem que aparecer todas as formas, porque você está delineando, você está colocando ela em destaque, você está colocando ela para frente, e no mundo barroco essa claridade é relativa, é o famoso claro e escuro. E esses conceitos vão expressar aos pares o que é estático e dinâmico, simétrico e assimétrico, e assim por diante. E aí a gente vê
a obra do Aleijadinho aqui, dentro de uma simetria, você vai procurar assimetrias que estão aqui dentro. Esse corpo que avança e, ao mesmo tempo, esse corpo que constitui, dentro de um movimento, ele constitui uma beleza e uma integridade. Então, vamos entrar dentro, não vou falar da pintura, vou falar do altar, mas aquilo que o Deleuze coloca e o que é interessante é que a obra barroca, aquilo que está no exterior, ela vai refletir aquilo que está no interior. Então, se você tem a portada do Aleijadinho com todo aquele requinte das formas, como nós já vimos, vamos ter lá dentro também, na pintura, essa mesma continuidade. Essa matéria que tende a sair do quadro dá ilusão de ótica no sentido horizontal. Isso é importante que a gente vê, agora é um conceito do Wolfling também, que se busca uma expansão de horizontalidade. Como o ar e o fogo tendem para o alto, mas a matéria em geral não para de desdobrar suas redobras no comprimento, largura e extensão. Wolfling destaca que a multiplicação das linhas em largura, esse gosto pelas massas e esse pesado alargamento da massa, essa fluidez e viscosidade que arrasta tudo para um declive imperceptível, toda uma conquista do informal. O gótico vai sublimar os elementos da construção, as molduras sólidas, de enchimentos leves. E nessa perspectiva, essa foto não é minha, gostaria de ter feito. Porque é muito complicado a gente fazer as fotos aí dentro. Nessa perspectiva, a arte do Renascimento aparece associada ao conceito do linear, do plano, forma fechada, multiplicidade, claridade absoluta. Enquanto o barroco circula as ideias dos opostos, pictórico, recessional, a forma aberta, unidade, assimetria e o movimento. O que a gente percebe aqui, que o barroco é uma arte total e de unidade. E cada arte tende a prolongar-se, buscar em cada uma outra arte a seguinte e transformar-se. Deleuze vai além. O escultor torna-se um urbanista. Olha que maravilha isso que você estava aí falando sobre que o arquiteto também tem que saber do espaço que ele vai, né? Deleuze vai além. Sua obra tem um prodigioso desenvolvimento de continuidade nas artes, em largura e extensão. Essa unidade extensiva das artes forma um teatro universal que transporta o ar e a terra e mesmo o fogo e água. As esculturas são aí verdadeiros personagens e a cidade é um cenário, sendo seus próprios espectadores imagens pintadas e esculturas. A arte inteira torna-se, Deleuze falando do Leibniz agora, a arte inteira torna-se sócios, o espaço social público, povoado de bailarinos barrocos. No informal e moderno, reencontra-se talvez esse gosto por instalar-se entre as duas artes, entre a pintura e a escultura, entre a escultura e a arquitetura, para atingir uma unidade das artes como um desempenho e para inclinar o espectador nesse próprio desempenho. A arte minimal é assim chamada segundo a lei do extremo, abarcando o espaço ilimitado em todas as direções. Os meus últimos 2 slides, eu vou pedir uma permissão para fazer uma revelação mais rápida. Tem que ter, né, alguma coisa. Bem, Aleijadinho viu isso daqui, né? Essa paisagem, essa coisa, o Aleijadinho subiu e desceu tantas vezes, quando o Aleijadinho, antes dele fazer a Igreja da Ordem Terceira, já se estava instalada esta obra, essas formas elípticas que revelam no exterior, pronunciam a espacialidade em movimento no interior, e a fachada une-se ao corpo do edifício em um movimento infinito. Então você pode andar, é algo espetacular que você tem quando você olha a igreja
Nossa Senhora do Rosário. Então, aí vocês vejam, por dentro e por fora, é a nossa planta mais borromínica que se tem, né? Bem, vamos agora para o nosso assunto. Vamos aí, conforme a gente vê, conforme a gente chega, ela nunca se revela, né? O posicionamento do templo prenuncia sua visão e encobrimento. Revela-se e desvela-se em instantes segundo o olhar. A busca da unidade total da arquitetura com a escultura realizada no exterior tende a prolongar-se no interior, tanto nos retábulos como na pintura de Ataíde. As rocalhas escapam das linhas trêmulas do portal, reverberam no emblema dos terceiros, ultrapassa a coroa e se alojam na moldura do medalhão. Então você tem isso daqui, você vem e vai escapando, vem para cá e absolutamente uma forma vai se agarrando à outra. Abaixo do acrotério, as volutas bifurcam-se e o clímax mais dramático são essas volutas truncadas, sustentadas por colunas de itacolomito. Então, agora nós vamos entrar, vamos olhar esse retábulo, né? O retábulo de São Francisco é a obra-prima de Aleijadinho. Pode-se analisar, segundo Leibniz de Deleuze, essa obra é uma concebida como um omnis in unum, ou seja, uma unidade absoluta. Tem um esqueminha que ele coloca do Leibniz, que seria uno, e depois múltiplo e múltiplo. Então, forma um quadrado. E isso dentro da arte barroca que vai se desenvolver essas dobras, né? Tem-se uma série de figuras e aspectos submetidos a uma lei da continuidade. Define-se como cenografias, definições, ponto de vista. Todos têm sobre a relação do uno e do múltiplo. As alegorias se multiplicam. No livro está a palavra amontoado. Eu não gosto muito, talvez que seja um acúmulo, não sei a tradução do francês como foi. E que se mostra múltiplos ao redor de uma unidade, segundo um ponto de vista. E, nesse caso, a santidade ou a vida eterna que você já colocou, que vai culminar com as flores lá em cima. Bem, então vamos analisar aqui. Comecemos bem embaixo. A leitura inicia-se com uma inscrição do anjo anunciando a ressurreição. Aqui está falando, ele ressuscitou. Tem um anjo falando aqui. O sudário nasce aqui. Vem aqui, olha onde que o sudário nasce. Nasce quase no supedâneo, na terra. Sobrepõe-se à moldura, ultrapassa o ornamento e se sobrepõe ao túmulo e penetra no vazio, sem o corpo. A perturbação em forma de dobras cobre o corpo das Três Marias. Cadê as Três Marias aqui? E o gesto largo do anjo aponta para a fita falante que confirma o ato e aponta para o sacrário. Todas as linhas da mesa do altar se conjugam com um S no sacrário, e horizontalizam-se e se verticalizam. Olha, tem esse tremor. E o auge desse tremor vai ser a coluna, né? Então ele vai subindo aqui e agora nós vamos para isso que estava aqui. Horizontalizou-se, expandiu e agora ele vai se verticalizar. Então vamos ver aqui a verticalização, o que vai acontecer. Símbolos e alegorias se transformam encerrados nas linhas do S do sacrário. O símbolo da portinhola, o exterior, uma cruz e uma videira, e lá no interior, a hóstia, o mistério. Relaciona-se com o túmulo vazio, o sacrário está pleno. Os dois mistérios, a ressurreição embaixo e a transubstanciação acima. Os símbolos, o coração ardente, está aqui. As suas fotos são melhores que a minha. Depois você me empresta a sua. Eu passo. O brasão
o símbolo, o coração ardente, a coroa de espinho, as mãos de Cristo e de São Francisco são as alegorias, são as estigmas e o brasão do terceiro da penitência. A horizontalidade da linha sinuosa do azul se expande. Olha que maravilha isso daqui. Olha, 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 olha. Ela vem, ela abarca inteirinho, né? Por todo o corpo do sacrário, que é um corpo, né? Redundâncias de símbolos, Deleuze falando, o Cordeiro ressurrecto com o livro do Apocalipse, que está aqui. Cadê você? Sumiu. Está aqui, pronto. E o grupo escultórico de São Francisco recebendo as chagas. Né? Isso é assunto para o Hansen. Né? São essas confirmações dessas simbologias todas. Os símbolos são transformados em alegorias. A penitência, a morte, a ressurreição e a santidade. Pronto, chegamos, né, no grupo escultórico da Santíssima Trindade, recebendo a Imaculada. O Barroco introduz um novo tipo de relato, segundo a transformação do símbolo em alegoria. A descrição é realizada por meio dos objetos. O túmulo lá embaixo, o sacrário no meio, o emblema, o grupo escultórico do São Francisco e o Cristo, e a Santíssima Trindade com o Cristo, a cruz, o Pai, o mundo, o Espírito Santo, a pomba, a Maria e a lua. Então você tem uma redundância absoluta. Né? Esse acúmulo de todas as formas. Mas o Aleijadinho, como coloquei lá, ele tem partes leves, tem partes planas, onde você tem o tempo de você pensar naquilo que ele está te dando como o convite. O conceito de santidade, de vida eterna, teve toda uma narrativa. Crer na palavra divina, no mistério da Eucaristia e na virgindade de Maria. O enunciado por meio das imagens corroboradas por anjos e todos os santos. O transbordamento e o acúmulo e o amontoado. Agora eu precisaria do seu anjo que eu não tenho. A composição ultrapassa os seus limites espaciais. A pintura dos medalhões com os santos franciscanos passam a ser esculturas. As molduras dos medalhões passam a ser elementos de arquitetura. Uma está passando para a outra. De um belíssimo anjo com o cesto de flores e na cabeça desprende no vácuo um lampadário de prata com o lume da fé e da sinalização do martírio. O Aleijadinho vai além. Como Bernini e Santa Teresa, apropria-se da luminosidade do sol, a luz divina, e invade todo o recinto da Capela Mor. Então, aí está a análise desse altar. Voltando novamente, agora vocês podem compreender um pouco mais do que é esse transbordamento, né, das linhas, essa horizontalização. Voltamos à igreja, vamos ver a igreja a igreja do Carmo, e agora nós vamos para entrar na igreja de São Francisco, de São João del Rei, que também tem... É um outro conceito que o Deleuze coloca do Leibniz, mas não dá tempo de desenvolver agora, que é esse conceito de uma... como que se nós fôssemos, que o Barroco nos leva a uma forma de cone, a uma espiritualidade absoluta. Né? Aí vai depender realmente do ponto de vista em que você vai. E o Aleijadinho, que deixa esses retábulos apenas desenhados, que tem sobreposições de diversos guarda-pós, é tudo duplo, e todas essas colunas também se sentam. Né? E aqui nós temos o extasiamento das pessoas, né? Nós olhando esta obra, né? Diante daquilo que nos leva. Né? E a fachada é uma moldura que desloca-se para o interior a realizar-se nos retábulos. Agora, o Barroco é um velar e um desvelar. Quando você olha, você pode olhar
tudo nisso, e de repente você se esquece de olhar o rosto desse Cristo, que Bazin faz uma análise que chama de uma figura goticizante, né? Esse rosto do Cristo que está oculto sob a verga, ou então do portal, exatamente na pedra da Aduela, né? Então vejam aí esse acúmulo de formas que ele vai colocando. Só para falar um pouquinho, para deixar o Aleijadinho mais calmo, né? As procissões em Minas, que certamente alguém já veio falar, o calendário religioso que regeu toda a vida colonial, 7 procissões que eram obrigatórias, e cada ordem terceira ou então confraria era obrigado a fazer as suas arquiteturas efêmeras, né? A fazer os seus carros. E então tudo isso para celebrar o quê? A presença do rei ausente, né? Então, esse rei ausente, cujo corpo nunca esteve aqui, era tão venerada quanto o corpo de Cristo em uma hóstia dentro de Corpus Christi. Isso vai ter uma hierarquização da sociedade. São lembranças medievais que antes tinham bailados, maquinaria teatral, onde se unia a religião com as festas profanas, e que deixa de existir isso no barroco para apresentar-se em uma visualidade de distinção social. O Bazin fala que ainda mesmo no barroco vai existir muitos bailados barrocos em adros fechados em igrejas da Itália, principalmente no sul da Itália. As festas obrigatórias até o período imperial, com a presença do imperador, agora sim o corpo presente do imperador. Debré as descreve. A participação dos negros escravos na música vai fazer com que haja toda uma possibilidade de ascensão, de compra da carta de alforria. E o fim dos bailados dentro das igrejas e o início das festas populares com os folguedos. Aqui mais, uma outra, a banda e todo esse ritual que ainda existe. Bem, aqui só esse desejo de cada arte tende a realizar-se. Na outra, aqui a pintura procura completar-se na escultura, e a escultura amplia o sentido da pintura, no desenho da perspectiva. Gestos do doutor, está lá escrevendo, é o Papa. A iconografia papal com a iconografia da liberdade, né? Que no fundo é o Chico Rei, que está aí, com os 2 divinos acima da coroa da tarja da Virgem, né? Seguras pelos anjos. Isso daqui, essa imagem é muito interessante. A gente praticamente não vê essa imagem, eu só vi porque estavam restaurando, a gente chega perto, né? Mas essa, quando uma arte se completa e vai para a outra. Bem, agora então vamos para os 12 profetas do Aleijadinho, vou analisar apenas um, e as 66 esculturas da Via Sacra, nesse cenário fantástico aqui, as capelas dos Passos da Paixão, com o Jardim de Burle-Marx. O mais comum quando se fala do gesto são os profetas com essa gestualidade, né, durante a ceia e o espanto, porque a escultura barroca, ela se você não souber o começo, meio e fim da história, você não vai decifrar a escultura barroca. Ela sempre é o clímax, é o ápice de uma ação onde praticamente daquela ação não tem nem mais uma continuidade. Acabou. Ela tem que ter uma percepção de plenitude. Um de vós há de me trair, diz o Cristo. Os gestos são contraditórios, porém se unem ao redor da incerteza, do temor. Enquanto as palmas das mãos se voltam para o Cristo e cabeças se inclinam, João acosta-se, enquanto Pedro
vai negá-lo, ele fica um pouquinho para trás. As dobras dos mantos dos apóstolos ampliam-se e são jogadas para trás, enquanto do Cristo o aprisiona na sua missão a ser cumprida. E Judas, que sabe da profecia, com um gesto duvida, e o outro confirma a bolsa com as moedas. Ele ficou, será que eu vou ou não? E tal. Uma longa linha, né, sai da gola daqui assim e vem descendo, né, para a túnica rumo ao dinheiro. Novas dobras criam uma zona de sombra junto ao tamborete, que é isso aqui, e a claridade recai sobre os seus pés, uma caminhada sem retorno. O anjo da agonia, o vento, que o Deleuze fala que você pode ter o vento, a água e o fogo. Em geral, o manto cola. Aqui não, o vento vem de baixo. O vento que dobra o manto nasce do sofrimento de Cristo, da terra. As dobras tomam um direcionamento junto ao cálice da amargura. Ela vai para lá. E forma um rodamuinho que popularmente é a presença do diabo na terra. O vento ainda desnuda o anjo, o corpo no qual emana toda uma beleza da criação da forma humana para aqueles que são os entes celestes que habitam junto a Deus. Os gestos eloquente e amplo do Cristo, que rima com o gesto do anjo de estar acima e o de Pedro, que contido afirma a fortalecer o dito popular, tirar uma pestana. Ele está dormindo. Lá está escrito que é assim. As dobras do tecido são coladas ao corpo, o suor, a agonia, o manto esvoaçante sobre a nuvem, que é o êxtase, os ângulos das pedras da melancolia. Tantos anos que eu vi isso e nunca tinha visto a melancolia do Dürer aqui. Pode ser que eu tenha vendo. Pode ser que eu tenha tendo visões também. Pode ser, né? Depois você me confirma. O esticamento da pele do soldado torna-o caricato, expõe a estrutura óssea e a atitude colérica e as veias expostas. Todo o exagero está no aprofundamento das goivadas do seu rosto, próximo a uma máscara, um recurso carnavalesco do barroco. As dobras plissadas da saia levam ao ridículo das pernas expostas. São os culotes. As dobras das vestimentas femininas ampliam suas volumetrias e contrastam com o alongamento de suas faces. O criador dos profetas possivelmente sabia estar recebendo sua obra máxima escultórica, finalizando as esculturas que seriam contidas pela arquitetura das capelas dos passos. O artista se vê diante de um espaço aberto ao montar as esculturas no cenário pré-estabelecido. Procura superá-lo. Primeiro, o conjunto a céu aberto. O infinito, o horizonte límpido, não poderia inserir. É um espaço no tempo a ser vivido pelo fiel. Comprimido entre os fatos do Novo Testamento, os passos e a paixão, e a iconografia do nascimento de Cristo, e ambos em ambientes fechados, isso dentro da igreja, o espaço aberto apresenta-se como um complemento a ser utilizado na ênfase da obra. Busca da verdade por meio da palavra, que se profere no deserto, sobre a luz intensa para iluminar a escuridão do cativeiro e da escuridão. As dobras da túnica colam-se ao corpo umedecido, cria revérberos na rugosidade, a linha ondulante no cabelo de Cristo, que moldura o rosto, e no profeta, a barba, só o agiganta. A fluidez da ondulação nasce no bigode, se avoluma por sobre as dobras do manto. As dobras da testa são sulcos áridos para uma cavernosidade da boca, né, que contém a brasa ardente. A presença do fogo, os lábios entreabertos de Cristo, prenunciam o gosto amargo do fel que beberá ao ser crucificado.
Sob o profeta Isaías, tantos críticos ficam surpresos por uma obra que ultrapassa o artista. Os contemporâneos proclamam o autor sob a designação conscientemente inadequada de aleijadinho. Isso é o filósofo francês Henri Maudier. Bazin observa que a inspiração dos profetas é medieval. As dobras amassadas, como naquelas gravuras nórdicas, porém os barretes, os referenciais são renascentistas. E aqui a gente pode ver toda essa beleza. Os profetas do Antigo Testamento dispostos no muro do adro poderiam ser apenas estátuas, como tantas outras, tão comuns nessa representação. Bazin as estudou e disse tornarem verdadeiras obras da arte desde que ele consideram o último dos santeiros místicos do mundo. Os 12 profetas dialogam entre si, gestos e textos que levam nos rolos filactérios, junto às suas vestes. Aqui está. A cenografia é impactante. Lances de convite, imensos planos alvos para destacar os blocos escuros da pedra esculpida e a linha sinuosa a percorrer todo o perímetro do muro. As figuras do Antigo Testamento aguardam os fiéis, já cansados pela subida do morro, como Cristo subira ao Calvário. Os corpos ainda deverão contorcer-se na subida do escadório, quais esculturas vivas sobre os olhares líticos dos profetas. E então, aí vem a poesia, no anfiteatro das montanhas, os profetas de Aleijadinho monumentalizam a paisagem, cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte do meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra sabão, banhada no ouro das pilhas. Oswald de Andrade. E Bazin. Em Congonhas, vários profetas são semelhantes, como atores de um mesmo grupo, mas encaram alguns protagonistas que trazem consigo o sentido do drama. Vencedor do leão, Daniel, cingido como um louro, está representado como herói, ciente de sua força. Este personagem é para Aleijadinho o que é Davi para Donatello. Nos 3 planos do adro, os profetas ordenam os seus gestos simetricamente em relação ao eixo da composição, formando assim um balé. Pode-se dizer que a partir do século XVII, o próprio princípio da composição barroca é o balé. E por correspondência, oposições e compensações, segundo as leis da rítmica, e não mais da geometria, que se ordenam nas igrejas do século XVII e mais ainda no século XVIII, os gestos e os atributos das representações pintadas ou esculpidas. E para o conceito do Bazin sobre o balé. Desse concerto de atitudes, de gestos, de gritos e de mímicas nasce uma harmonia que encerra o espectador. E nenhuma outra parte, sem dúvida, esse encantamento é mais cativante que nas igrejas suevas, bávaras e francônias do século XVIII. E no século XVII, essas figuras tinham ainda uma função expressiva, derivadas do teatro do século XVIII por causa dos exageros, elas perdem todo o valor de expressão e não mais têm do que uma função rítmica. A imaginação dos artistas é então governada não mais pelo teatro, mas pela música, ou esta música configurada que é a dança. O balé sacro desenrola-se num adro de igreja e é um tema que se encontra em muitas vezes dentro da arte barroca ao ar livre. Pronto. Agora eu não vou ficar lendo isso tudo para vocês, só vou mostrar um pouco mais. Eu vou dar o endereço de onde isso está. São mais de 200 laudas escritas sobre eles. Tem uma análise de cada um dos profetas, né? Mas vamos ver pelo menos uma leitura de como se pode fazer, né? Sobre a espacialidade. Só vamos falar nesse para nós encerrarmos. Disposto em um local privilegiado sobre uma base missulada, em um soco inclinado, aguarda serenamente o fiel que entra no patamar. Isso o Daniel.
que vai à direção da porta do templo. Bazin, quando fala do balé, ele coloca algo mais ou menos assim. Ele coloca os 4 que estão em uma mesma fileira, ele teria dito que assim estaria Isaías olhando para baixo, fitando quem vai subir o escadório, com a boca entreaberta, com a brasa ardente, e é o único que tem capuz em cima, e ele está aguardando. Em segundo plano, você vai ter algo que está olhando para cá, mas em um gesto que apenas segura aqui. Depois, Ezequiel, que vai subindo, já faz esse gesto, e quando ele faz esse gesto para subir, o fiel vai ver exatamente o Daniel, que vai estar aqui, e outro profeta que vai estar aqui. Isso é que o Bazin coloca como um portal de um balé. Aí depois todos esses profetas, eles vão começar a olhar, um de cada lado. O Jonas vai olhar para a luz, e Ezequiel vai olhar para o outro lado, até chegar em um momento em que as esculturas elas vão querer sair dos seus locais e vão ficar inclinadas e vão então subir e vão colocar a mão para cima, né? A visão que ele tem é iniciada pelos pés da figura de Ezequiel, que também fora banido da terra de Israel para o cativeiro da Babilônia. Bazin fala que todas essas figuras têm uma relação entre si, e não só na gestualidade, mas também, principalmente, no escrito. Aquilo que ele coloca muito bem. Que padre que teria escrito isso para o Aleijadinho? À sua direita, Oséias, um diálogo de olho a olho entre homens pronunciadores da vinda de Cristo. A escultura é monumentalizada pela perspectiva de baixo para cima e inicia-se pelo pedestal levemente soerguido e arranhado pela pata do leão, que projeta-se além do limite do pedestal. Com a pata direita, elaborada em um detalhe, oculta o pé do profeta, enquanto a juba volumosa cresce no meio das curvas e contracurvas até o focinho da fera subjugada pelo olhar místico do profeta. O detalhe da juba nos remete aos 4 leões, configurando a chamada essa, a base para o caixão que fizera para a igreja e que hoje está exposta no Museu do Aleijadinho. O que eu proponho é uma visualidade em torno. Tem críticos da obra do Aleijadinho que não concordam em nada com a minha análise. Acham que tem que ser visto bem de longe e tudo parado. Eu acho que não, senão não ia ter escada e não ia ter a espacialidade. O grande peso visual do amassado da túnica retida pela mão cria um hiato entre o diálogo entre as duas cabeças, a bestialidade e a humanidade. Esse espaço proposital ganha distrações visuais a partir da linha sinuosa da juba, os desenhos barrocos da prega do manto, até um tempo para a contemplação da cabeça levemente inclinada, que é emoldurada por uma ampla cabeleira similar à do leão. Isso não seria suficiente, pois a relação seria imediata. Ocorre que Aleijadinho amplia a cabeça do profeta com um barrete laureado e coloca os detalhes das folhas de tal maneira que o nosso olhar tremula entre sua face imberbe com o nariz inclinado e as linhas horizontais do ramo do louro, de gola e com uma linha vertical que se une às linhas arredondadas da sobrecapa e abaixo do cinto horizontal quebrado pela linha inclinada da obra. Então aqui a gente pode ver nessa foto, né, essa relação que se faz aqui. Vista pelas 4 faces, a volumetria da figura é distribuída de maneira equilibrada, gerando continuidade nas diversas posições. A primeira engloba a frontal, lateral, no qual a faixa das escrituras mais plana contrapõe-se com a face oposta das luzes e sombras da figura arredondada do leão. A sequência do planejamento da túnica é triangular,
com dobras bem dispostas desde o joelho até que se adianta entre as pernas das duas linhas em V, a partir da cabeça da fera, que prenuncia a grande dobra do manto que desenhos que cairá sobre as costas até a base na parte posterior. As mãos e braços se encontram em funções similares, assegurar o filactério de um lado e levantar o manto para não ser arranhado pelo leão, gerando uma plasticidade oposta. Seu braço direito com a manga amassada cria um vazio, enquanto o braço esquerdo é ocultado por uma sequência de dobras amplas que se equilibram em uma volumetria da corporalidade do leão. O grande peso visual do amassado da túnica, retida pela mão, cria um hiato, um diálogo entre as duas cabeças da bestialidade e humanidade. Então, com isso, o Aleijadinho vai colocar essa integridade da sua obra, porque ele coloca o leão, o escrito, o manto, e verticalizado como uma coluna em zigue-zague, servindo de estrutura visual e compositiva. Acima da cabeça, um toque humano até gracioso denota um artista que jamais vira um leão. A cauda hirta e o movimento em S, empurrando o manto e criando uma rima com a linha curva do filactério. Bem, então aí está essa análise que pode ir além, e o Mário de Andrade vai falar que é uma obra tão maravilhosa que pode se comparar a São João da Cruz e a São Simão Stock. E depois vem a iconografia, que não é necessário nós ficarmos abrindo aqui. E os 12 profetas do adro da pedra sabão são colocados de maneira que se relacionam e cumprem a função de convidar o fiel a subir as escadarias, ouvir a palavra divina, do qual são os mensageiros. Suas vestimentas lembram as pessoas que vivem em uma terra longínqua, turbantes longos e mantos ricamente ornados. As esculturas revelam um traço característico da obra do Aleijadinho, magníficas, cabeleiras, olhos oblíquos, orientais, além de minucioso cuidado, ornado das vestes e citações latinas. Aqui eu trouxe um livro que também vocês podem olhar na internet e que vocês vão ver, da Soraya Maria Silva, onde ela faz, vocês entrem na página dela, na UNB, e lá tem todo o currículo dela, mas quem trabalha com o método de dança de Laban precisaria ver ou entender um pouco. Eu não entendo nada de Laban, mas é interessante porque não é apenas o método de Laban, mas ela vai muito além, é uma análise, é um dos livros mais espetaculares que se tem para essa configuração entre o movimento, o gesto e as diversas artes e o balé. Então, vão passando aí para vocês verem, é um livro que vocês podem comprar na imprensa oficial. Então, para terminar, o conjunto pensado ganha monumentalidade enquanto nos aproxima de cada um dos profetas, e enquanto nos deparamos com cada um deles, outros surgem em sua parte, completa-se em um novo trio ou duos sincronizados. Isso o Bazin também coloca como um vai se relacionar com o outro. Quando voltamos para trás, a lembrança do princípio ainda na memória completa o sentido da existência de cada escultura em si. O outro a caminhar pelos degraus, o vazio se apresenta como uma surpresa na busca do outro. Detalhes não importam. A massa escultórica revela a presença do primordial das figuras bíblicas. Em Laban, aqui tem uma discussão muito grande, mas que nós precisaríamos saber as 24 categorias do Eugène Dors que ele faz sobre o barroco, onde ele vai inserir essas figuras míticas dentro de 24 categorias de barroco. Está ali depois, se alguém quiser ler, eu não vou ler porque é muita coisa, né?
E porque o Eugênio d'Ors vai falar, o barroco não é algo que aconteceu no século XVII e início do século XVIII e século XVI, mas o barroco, ele dentro de uma elipse, não, seu arquiteto me ajude aqui. Dentro de uma espiral do tempo, se você fizer um corte transversal, você vai ter momentos do barroco, né? E um dos momentos do barroco seria na Grécia antiga, você teria o helenismo, por exemplo, né? Dentro do gótico, você teria o gótico flamejante. E depois você tem a coincidência do barroco com o barroco mesmo. E depois o nosso neobarroco, né? Que não vamos entrar nisso também. Detalhes não importam. A massa escultórica revela a presença primordial dessas figuras bíblicas. Se mantos, botas, dobraduras de planejamento se mostram nos intervalos de luminosidade, quando a própria sombra do profeta absorve a escuridão da matéria, a pedra. São apenas ecos da totalidade da volumetria que alguns críticos insistem achar falta na proporção e ausência de beleza. Longe de mim todos esses que falam da não beleza, né? Nessa busca sob a erudição do escultor e a inspiração e a consciência de estar sob as últimas forças físicas, mas em plena lucidez da mente, Lisboa materializou os 12 profetas em sua eloquência. A possibilidade de inúmeras leituras da obra monumental daquele vazio pleno de arte suplanta as regras da plasticidade vigente, constituindo um elo entre os períodos das práticas históricas legadas para a mente humana. Maldinei insiste no final de seu artigo, que está na bibliografia, depois eu posso falar, é esse sentido, levando em consideração de uma parte o que é primitividade na arte e do outro o que é sentido do espírito profético, que se pode dizer, que se deve dizer dos profetas do Aleijadinho. Aleijadinho esculpiu-os profeticamente. Eu acabo com essa imagem do Anish Kapoor. É a minha provocação. Deleuze fala que a arte minimal, né, onde não há praticamente a dobra absoluta, onde você não vê mais nenhum elemento, a dobra chegou à sua forma plena. Essa dobrar, desdobrar, envolver, desenvolver, são as constantes dessa operação, tanto hoje como no barroco. Não sou eu que estou falando, é o Deleuze. Qualquer coisa, tem a página dele aí. Esse teatro das artes é a máquina viva do sistema novo, tal qual Leibniz a descreve, máquina infinita, cujas peças são sua totalidade, máquinas dobradas diferentemente e mais ou menos desenvolvidas. Esta obra que a gente pode chamar dos sócios do espaço público, que está povoado de bailarinos barrocos. É uma obra que, na sua totalidade, são milhares de pessoas que ficam em volta dela. Hoje e não fala, mas só se faz selfie, mas selfie não é fotografia, é uma outra coisa. E então você tem, dentro dessa obra, você tem toda a arquitetura da cidade, você tem o você entrar-se, você se espelhar, porém ela é uma obra totalmente lisa, límpida, ela é minimal. Tanto assim que levou-se anos para ela ser feita e tinha gente que falava que nunca se poderia construir esta obra. E é uma obra que hoje em dia é a grande obra da cidade de Chicago. E para terminar, a última dobra.
As esculturas são aí verdadeiras personagens e a cidade de um cenário, sendo os próprios espectadores imagens pintadas ou esculturas. Aí está o portal da nuvem do Anish Kapoor. Coloquei isso porque Deleuze também fala de pós-modernidade e fala de outros artistas que não são barrocos e que ele evoca, então, a arte minimal. Espero que tenha feito uma boa provocação para vocês.